Amém, glórias ao Senhor, né? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glórias ao Senhor, que mais um dia nós estamos aqui na casa dele, vamos fechar os olhos. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, porque nós amamos, ó Deus, a Tua presença. Então fala, Pai querido, com cada um de nós, que não seja eu aqui, ó Deus, mas que eu seja, Senhor, sendo aqui apenas um vaso, que o Senhor possa passar, ó Pai querido, agora, Pai querido, através de mim. Então fala com todos nós, em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Então vamos abrir aí a Bíblia em Gênesis 4:1, amém, vamos ler. Gênesis 4:1, que fala assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou-se alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: Onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Houve da terra o sangue do teu irmão que clama a mim. Portanto, agora és amaldiçoado, que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão, quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu possa suportar. Amém? Podem se assentar. Nós hoje vamos estar tratando desse texto de Caim e de Abel, mas eu quero falar que o título da nossa mensagem é: O nosso maior inimigo está dentro de nós. E nessa palavra, quando eu estava estudando sobre Caim, sobre Abel, nós vemos que em Gênesis, quando começa a falar de Eva, Gênesis 3, Eva ela foi vencida pelo diabo. E nós vemos aqui que no capítulo 4, Caim ele foi vencido pela sua carne. E nós vemos que quando o Caim peca, Deus ainda deu para ele uma chance. Sabe, irmãos, cada um de nós temos que saber, estar cientes, que nós podemos ter um Caim dentro de nós. Eu quero falar sobre essa família, que foi a primeira família. E nessa família não se tinha sogra, não se tinha primos, não se tinha muita parentela. Então, quem realmente errou não podia dizer que estava pecando porque o fulano fez pecar. Eu me irei porque a Lolô me fez irar. Eu pequei porque a Fabíola me fez pecar. Aqui não cabia-se desculpa. Caim, quando comete isso, mostrou-se apenas o que ele era.
E quando nós estamos discorrendo aqui pela palavra do Senhor, eu vendo ali a palavra do Senhor, e eu falei, mas por que que o Senhor, quando a Zoabel traz, ele se agrada? Porque Deus olha, irmão, não é a tua oferta. Deus não olha o que nós estamos trazendo, mas o teu coração. Tem muitos que estão dentro da igreja, trazem para o Senhor as suas ofertas, vestem as suas melhores roupas, aparentemente são os melhores, mas para Deus a sua oferta ela não vai ser aceita, porque o teu coração é mau. Deus conhece o teu íntimo. Ele sabe que quando você vem, você já está maquinando o mal do seu próximo. Você já está aqui hoje, você já está pensando mal do seu próximo. E o Senhor hoje vem trazer para nós um alerta para que nós não sejamos como Caim. O Senhor vem falar com cada um de nós, tome conta dos seus sentimentos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. O sentimento de inveja é o pior sentimento que pode existir em um ser humano. E nenhum de nós estamos livres disso, irmãos. Quantos de nós, por muitas vezes, nós nos pegamos querendo a vida do outro? O irmão, às vezes, irmãos, ele está somente feliz. E tem gente que quer a vida do irmão. Só por ele ser feliz. Mas não sabe das suas dores, não sabe dos seus momentos de oração, não sabe quão difícil é a sua vida, quanta dor que ele passou para chegar até aqui, mas ele quer a vida do irmão. Só que existem pessoas como Caim, que por mais que ainda nós vamos dar chance, por mais que a gente ama, o coração é ruim. O coração é maligno. Deus falou isso, irmãos, que o coração... Porque quando o Senhor fala aqui com ele, quando ele fala que se procederes bem, não é certo que serás aceito, o Senhor dá uma chance para ele. Porque o Senhor já sabia o que estava no coração dele. E Caim não ouve, né, o Senhor. E ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O pecado não sou eu que venço por ti. Eu não posso, é cada um de nós. Nós temos que vencer o pecado todos os dias. Todos os dias dentro de nós, nós estamos passando por uma luta diária. Todo dia bate a nossa porta o pecado. Mas cabe a cada um de nós vencermos. E cada um de nós sabe aonde o nosso calo aperta, aonde eu sou fraca, aonde cada um de nós somos fracos. Então não tem desculpa para nós. E sabe, irmãos, eu tenho andado cansada de pessoas com capa. Pessoas com uma capa de boazinha, bonzinho, que te abraça e por trás te dá uma facada. E essa mensagem, ela já está, sabe, né, preparada há muito tempo. E eu falei, Senhor, hoje é o dia. Porque o Senhor ardeu em mim. E é o dia que o Senhor escolheu, né, para trazer. E olha como que Caim é sujo, como ele é do maligno. Nem o Senhor falando com ele, acorda Caim. O Senhor falou, ele deu alerta. Se você se arrepender, ainda tem tempo. Sabe o que ele faz? Com a voz doce, com a voz mansa. Ele chama o seu irmão. Abel, saiamos ao campo. Aqui, irmãos. Quem tem irmãos? O seu irmão te chama com uma voz doce, né? Você não vai? Os meus irmãos estão aqui. Eles me chamam, né, para ir para um lugar com eles, né, com uma voz mansa, né? Se for algo, eu vou, porque eu confio neles. E Abel confiou no seu irmão. Vamos ao campo, ele foi. Ele pensou que era o quê? Somente mais uma colheita, um passeio.
Mal sabia ele que Caim já tinha tudo arquitetado, já tinha tudo em sua mente. Por quê? Por pura inveja. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, Caim teve uma ira, porque isso já era dele. Ele era do maligno, o coração dele era maligno. Ele arquitetou a morte do seu irmão. Levou ele para um campo, matou, escondeu. E quando o Senhor se depara com ele, o Senhor pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E ele desaforadamente retrucou o Senhor. Olha, irmãos, ele era do maligno. Olha como que ele é. Ele teve a coragem de falar com o Senhor de uma forma áspera. Eu não sei. Não sei. Quando às vezes as pessoas perguntam para nós, cadê? E aquele irmão que sentava, não sei, não quero saber. Por um acaso sou eu tutor, né, de meu irmão? Nós somos, irmãos, responsáveis por cada irmão que saiu daqui. O sangue do irmão está sobre nós. Nós somos tutores deles, sim, você sabe por quê? Deus chamou a cada um de nós para amarmos uns aos outros como Ele amou. Se eu não amo, eu sou responsável, sim. Só que é mais fácil eu falar hoje que eu não quero, que eu não posso, porque a culpa é da Lolô. Hoje nós temos a quem por culpa. Mas nessa família, a gente vê que não tinha como ele por culpa, então ele era desaforado. Ele fala com o Senhor. Por um acaso sou eu tutor, né, de meu irmão? Que jeito é esse, né, de falar com o Senhor? Ele realmente sabia onde estava. E se nós pararmos para pensar, irmãos, Caim não só matou, como não teve arrependimento nenhum. Por quê? Nós vemos na Bíblia vários homens de Deus que pecaram, como Davi, que teve um grande pecado de adultério. Não estou falando aqui que o teu pecado, irmãos, ele não tem perdão. Tem sim, mas depende do teu coração, porque o Senhor conhece o teu coração. Muitos pecam, mas há ruindade no seu coração. Você pede perdão, mas o teu coração é ruim. Você já quer o tombo do irmão. Você já quer que ele caia. Você até tem cara de santo, mas o Senhor conhece o teu íntimo, não é santo. Você quer o mal. Você deseja o mal. Você é 100% mal. E nós vemos aqui que Caim, ele não era como Davi, que quando pecou grandemente foi um pecado de adultério. Quando chegou-se perto dele, o profeta, ele se rasga, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu, ele pediu perdão. Já Caim, irmãos, não teve arrependimento de culpa. Ele não se arrependeu de ter tirado a vida do irmão. Que isso, irmão? Só que hoje nós estamos falando espiritualmente. Muitos não se arrependem de ter tirado a vida do teu irmão. Mas será cobrado de cada um de nós, qualquer pessoa que por sua culpa se afastou da presença do Senhor. Pelo mau testemunho. Por uma falta de um abraço. Por uma falta, às vezes, de uma ligação, nos será cobrado. Que nós estamos aqui por Ele e para Ele. E o Senhor quer de cada um de nós um compromisso com a obra dEle. Ele não quer aqui apenas status, que vem, ri, tchau e benção e vai cada um para sua casa. Não é isso. Isso não é ser igreja. A igreja de Cristo é uma igreja que se a Etienne sofre, eu estou junto com ela ali no sofrimento. Não posso estar às vezes lá, mas o meu joelho está junto, a minha oração está junto. A gente carrega um a outra nesse jeito, orando. Nós às vezes, nós sabemos, né, que um irmão, ele está, né, com luta, a gente ora na hora. E a gente fica triste, chora. Isso é ser igreja. Mas nós vemos aqui, e quando eu estava vendo isso, mas eu falei, Pai,
Que homem ruim que é esse, né, que nasceu. Ele já nasceu, né, com a sua natureza tão ruim, mas hoje está cheio de Caim, por aí, vivendo no nosso meio. Tem pessoas da nossa família que quer o nosso mal. Às vezes são os seus irmãos, que quer o seu mal. Não é porque é seu sangue que quer o seu bem. Então hoje você tem que estar atento a isso. Com quem você anda, com quem nós estamos andando, a quem nós estamos ouvindo, porque pode te chamar para dar um passo e te matar, irmãos. Te mata, né, espiritualmente falando. Que é o teu mal. Não quer que você viva uma vida com Cristo. Quantas pessoas que você às vezes está firme, você está ouvindo na palavra do Senhor, você vem e ele fala, não precisa estar tanto na igreja. Para que isso? Pode estar menos, fica mais na tua casa, descansa. Repreende em nome de Jesus, fala, aparta de mim, Satanás. Porque isso não é o Senhor que está falando. Isso é coisa do maligno. Porque nós temos que estar juntos. Eu tenho que sentir o teu cheiro. Ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Eu não posso estar, irmãos, com gente que não é de Cristo. Sabe, né, por quê? Uma fruta podre, com certeza ela vai estragando todas as outras boas. Todas as outras boas. E eu vejo que o coração de Caim era esse coração que não tinha jeito, era egoísta, ele era hipócrita. E Deus fala que cuidado com o teu coração. Deus vem falar isso com cada um de nós. Cuidado com o teu coração. Deus chama hoje, né, você para se arrepender do teu coração ruim. Dessa tua vida egoísta, tudo é para você. O mundo gira em torno de você. E não é assim, irmãos. Quem tem Cristo vive para o outro. Quem tem Cristo, nós temos que gritar. Algo dentro de nós tem que gritar. O amor de Deus tem que gritar. Eu tenho que ser feliz de servir o outro. Só, irmãos, que não é fácil. É algo que é dia a dia, um passo de cada vez. Mas quem que você escolhe ser? Caim ou Abel? As consequências. Porque Abel, ele até morreu, mas estava com o Senhor. Agora Caim andou errante pela terra. E a geração dele, você pode ver aqui depois, estudar, sempre esteve em ruínas. E eu não quero, irmãos. Eu não quero ser Caim. Mas às vezes dentro de nós ainda tem um pouco de inveja do irmão. Eu quero a vida do irmão. Eu quero o que ele tem. Ou ainda pior, tem gente que nem quer o que você tem, mas não quer que você tenha. Ele não quer o que você tem, mas também não quer nem que você tenha. Isso é Caim. Uma natureza maligna. E as nossas maiores batalhas, irmãos, acontecem em casa. É em casa, né, que a gente luta. É com os nossos. Quantas pessoas da sua casa te fez chorar nesse ano? Quantos dos seus te humilharam? Te fizeram chorar? Só, irmãos, que é cada um de nós se permitir ser curado pelo Senhor. O seu irmão, ele só vai, né, com você até onde você deixa. Uma vez eu ouvi de uma irmã, olha, pastora, para um pouco de ser assim, dá um basta. Isso foi uma alerta para mim. Porque realmente, irmãos, nós temos que dar um basta para certas pessoas. Tem gente que só quer usurpar de você. Nunca te dá nada em troca. Só pega. Só pega. Nunca te dá nada em troca. E ainda fala mal de você. Isso é Caim. Nós estamos com pessoas do lado que é Caim. Eles não dão valor.
E tem mais, irmãos, e tem mais, o mais grave. Quem é assim, infelizmente os seus filhos vão herdar essa natureza pecaminosa e vão ser também igual a você, Caim. O que os seus filhos têm visto na tua casa? Um homem que ora? Um homem bondoso? Uma mulher que ora? Uma mulher bondosa? Ou tem visto uma pessoa na igreja e outra dentro de casa? Eles querem Deus pelo seu testemunho? Ou eles vêm porque você obriga? Ou eles não querem? Não querem Deus. Porque o seu testemunho, ele tem que fazer com que o teu filho arda pelo Senhor. Mas hoje é muito mais comum você não esquentar a cabeça. Deixa que o mundo cria. E o que vai ser do seu filho, irmãos? Nessa geração perdida? Caim está aí, ó, e batendo na porta. E isso é terrível. Pensa se o seu filho hoje, ele tem um Caim, que vai chamá-lo para o campo e vai matá-lo. Andando junto com ele. Ele achando que é amigo dele. E quando menos ele esperar, ele vai ser morto. Quantas pessoas que já foram levadas deste mundo por confiar em alguém? Quantas pessoas, né, que já perderam a sua vida por confiar em outro? E o Senhor traz nessa noite para nós um alerta como família. Abra os olhos para a tua família. Abra os olhos para os teus. O exemplo primeiro vem de você. A mudança primeiro vem de você. Chega diante hoje, sabe, do espelho e olha. Fala, Pai, o que tem em mim de Caim? Arranca, eu não quero ser como Caim. Eu quero ser como Abel. Eu quero ter este coração. Que quando eu chegar diante do Senhor, que tudo que eu trouxer vai ser aceito pelo Senhor. Deus quer essa geração que muda. Que tudo que faz com amor, faz com carinho. Uma geração que aonde passa deixa gozo, deixa paz. Tem gente, irmãos, que eu amo estar perto, que é alegre, que é feliz. A gente faz meme, é bom estar perto. É alegre, é feliz. Pode até estar passando por lutas, a gente nem sabe. A gente nem sabe, irmãos. Porque é tão feliz que elas te contagiam. Mas o Caim não. Ele só reclama, ele só murmura. É o dia inteiro murmurando, é o tempo inteiro falando mal do outro. Ele é cansativo. Ele é uma pessoa que te arrasta com ele para o fundo do poço onde ele está. Abra os olhos, irmãos. Quem você tem andado? Não se permita ficar perto de Caim. Caim, ele disputa. Caim, ele tem mau humor. Caim, ele tem uma inveja doentia. E isso é uma inveja doentia. Ele armou contra um irmão, ele matou um irmão porque a dele não foi aceita. Irmãos, não era muito mais fácil ele fazer uma outra oferta? Ele tirou a vida do seu irmão por inveja. Porque o outro trouxe de coração. Ele preparou com o coração aberto, né, para o Senhor. Ele preferiu matar. A inveja foi tanta. Aquilo corroeu tanto o seu coração que ele preferiu matar o seu irmão. E na Bíblia tem outros exemplos. Os irmãos de José. A gente vê isso, irmãos, é mais comum do que nós, sim, sabe, do que nós pensamos. Eles também venderam o seu irmão por quê? De inveja de José. Por uma capa que ele ganhou do seu pai. Olha o que a inveja faz, irmãos. Você às vezes ganha uma roupa. A inveja de um irmão já não gosta mais de você. Ô menina metida, não suporta a cara daquela menina. Você não suporta a cara não, você tem inveja dela porque ela está bem vestida. O Caim que está dentro de você arde de inveja porque ela ganhou algo que você queria ter. Mas o segredo, irmãos, é se achegar a Deus e Ele dará a você também. Você não tem hoje, mas amanhã você pode ter.
Hoje você está passando por lutas, mas se o teu coração for um coração bondoso, isso chega até você. Eu vivo essa bondade do Senhor tem muitos anos, né, na minha vida. Quem me conhece sabe disso. Eu vivo muitas bênçãos do Senhor, coisas que eu nem penso, mas o meu coração é um coração que é transformado ainda no Senhor. E eu vi nesses dias que eu ainda tenho Caim aqui dentro. Tem que liberar o Caim daqui ainda. Todos nós temos. Você tem que se perguntar o que eu tenho ainda de ruim que precisa sair. É uma raiva de algum irmão? Inveja? Um ódio? É algo que ainda, sabe, né, me faz não estar querendo estar perto do Lucas? Eu ainda não quero estar perto dele? Isso não pode ter em você, irmão. Isso não pode ter em nós. Nós somos feitos uma geração escolhida, amada e desejada por Deus. E como uma raça eleita, nós não podemos ser como Caim. Nós temos que, aonde passar, sermos luzes. E arrastar conosco multidões. A minha vida, ela tem que ser, mas para a Fabíola, para a Lolô, né, para a Fernanda, eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Isso não é ter inveja, não. É você querer a luz de Cristo que é em mim. Isso é querer exemplos. Agora, quando a pessoa quer ter a minha vida, quer ser eu, quer a minha vida, isso é inveja. Isso é perigoso. Porque os invejosos tramam contra nós. Aquela pessoa que quer ter a tua vida, ela trama contra você. Isso é perigoso. Isso nós temos que tomar muito cuidado. E não ir para campo junto, tá? Chamou para ir para o campo, vocês correm. Não vai não, porque é morte. Morte súbita. E nós vemos aqui que adorar a Deus é um propósito da criação. E Deus aceita primeiro a vida e depois o culto. Deus quer a transformação da sua vida primeiro. Deus quer que você transforme a tua vida. E depois você preste culto a Ele. Você sabe por quê, irmãos? Tem gente que não mudou de vida, irmãos. Tem gente que lá fora, tem gente falando mal. Fala assim, aquele irmão tá lá na sua igreja, misericórdia, ele não é crente, não. Tem Jesus, não. O exemplo dele, olha, não tem Jesus. Aí a pessoa vem prestar um culto ao Senhor, uma cara de santo, que você fala, nossa, esse irmão santo. O culto dele foi aceito. Mas essa oferta que ele trouxe, que é o seu culto racional, ele foi aceito pelo Senhor? Infelizmente não, Caim. A Deus você não engana. O seu culto não foi aceito pelo Senhor. Quando estão falando mal de você lá fora, que você não tem Cristo, o teu culto não foi aceito. O culto prestado ao Senhor só é aceito quando você vem primeiro o quê? Quando a tua vida fala de Cristo primeiro. Então, o nosso problema é que nós temos que separar isso, a vida da adoração. Você primeiro, você vive Cristo lá fora. E tem muitas pessoas, eu era desse tipo, por isso eu posso falar, que fala, eu falo as coisas na cara, comigo é tete a tete. Isso não é ser cristão, isso é ser sem educação. Diferente. Eu era sem educação. E apesar da minha mãe me dar muita educação. Mas eu achava que ser verdadeira era falar. E tem muita coisa, irmão, que você tem que calar. Por Cristo. Nem sempre é vai e vem. Às vezes você ouve, amém, Senhor, me justifica. Falou, mas não era isso. E o Senhor te justifica. O Senhor é a sua luz. Então, nós temos que tirar o Caim que tem em cada um de nós. Amém? E a oferta que mais agrada, né, ao Senhor é você. Ele não quer, às vezes, o seu dinheiro. Ele quer você como oferta dele. Amém? Glórias ao Senhor.
Todos nós conhecemos a Bíblia. E nós não podemos usar como desculpa que não sabíamos da verdade. Vai ser cobrado de nós tudo o que está na Bíblia, tudo aquilo que você conhece, que você não pratica, que você continua pecando, vai ser cobrado de você. Não tem desculpa. Eu peco porque eu não sabia. O Senhor vai dar o dia e a hora que você ouviu, mas não cumpriu. O Senhor vai dar, né, para você o dia e a hora que você estava falando mal daquele irmão e foi dito tantas vezes nas pregações, não fala mal, não fala mal. E o Senhor vai te mostrar, porque o Senhor corrige e mostra. E hoje Ele está com uma luz bem aqui, piscando para nós. Alerta, alerta. Olha o que você tem feito, qual tem sido o seu pecado. Alerta. O que você tem vivido. Essa tua cara de santo não vai te salvar. As tuas obras não vai salvar. É o teu coração, a tua vida, a tua entrega. Isso vai te salvar. Isso é mudança. Tem pessoas que adoram apontar o erro do outro. Adora. Aquela irmã errou. Mas não vê que tem 3 para ele mesmo. Que no oculto, que no secreto ele faz mais do que esse irmão, né, que está fazendo. E o Senhor nos conhece, Caim. Caim, você não engana. O Senhor conhece. Tanto é que quando ele vai para junto do Senhor, falando que não era tutor, o Senhor fala que a terra estava clamando o sangue do irmão dele. Então a Deus a gente não engana. Então vamos parar de querer pôr uma capa, de querer ser quem não somos. Se há em você alguma coisa de Caim ainda, uma inveja, uma má língua, sabe? Aquele hábito, né, de falar. Mulher, então, gosta de falar. Mas eu já vejo também muito homem assim também. Pede, né, ao Senhor, Senhor, quando eu for falar algo que não provém de ti, me faça morder a língua. Na hora, porque aí eu já sei, ó, eu mordi porque eu ia falar algo que não podia. Porque senão, irmãos, nós não vamos entrar no reino dos céus. A vida com o Senhor é uma vida que é de correção, como já foi pregado aqui, de santificação. Sem santificação, nós não vamos ver o Senhor. Então nós temos que nos corrigir, nós temos que não estar mais pecando. Tem gente que tem pecado de estimação. Peca, pede perdão e volta a pecar de novo. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Então peça, né, ao Senhor que tira o Caim que tem dentro de você. E volta a ter uma vida santa com o Senhor. Ele espera isso de cada um de nós, irmãos. Cristo te ama. Tanto te ama que te trouxe hoje aqui, porque a palavra é para você, não é para quem não veio, tá bom? E quem vai ver depois. Essa palavra é para nós. Olha como que Deus é bom. Ele está dando aqui para nós uma luz, alerta, alerta. Ele está dando para nós uma luz. Deus, olha, antes de Deus trazer juízo sobre você, Deus, ele te alerta. Deus, ele fala, muda a sua rota, muda a sua vida, para com esse pecado. Antes de Deus trazer juízo sobre você, Deus, ele fala com você, ele mostra para você, essa sua rota vai te dar em quê? Em morte. Deus falou com Caim, Deus avisou para ele. Ele não ouviu. E teve a morte espiritual. E o Senhor fala conosco. E nós, como nós sabemos qual é o nosso ponto fraco, então hoje vamos parar de mentira, de hipocrisia. Não vamos ser pessoas violentas no falar. Vamos ser pessoas mansas como o Senhor foi manso. Sabe, vamos ser pessoas que quando a gente acha que tem um pouco de inveja, pede ao Senhor, né, para tirar, porque a inveja adoece o coração. Quem tem inveja tem um coração doente. Você pode ver, toda pessoa que tem inveja, ela é doente, ela não prospera na vida. Ela dá um passo à frente e 3 para trás. Toda pessoa que tem inveja, ela dá um passo à frente e 3 para trás. É só você ver os frutos da vida dessa pessoa.
Nós temos que ter pessoas que a gente dá glórias ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Eu querer ter coisas a mais não é pecado. Eu querer ter coisas do meu irmão é pecado. Amém? Não é pecado você querer prosperidade, você querer ter uma vida melhor, mas você invejar a vida do seu irmão, isso é pecado. Quando às vezes o irmão fala comigo que está cheio de onça, eu não tenho inveja dele, eu fico feliz pela vida dele. Porque eu sei que as minhas orações, o Senhor ouve e está dando uma vida boa para ele. Mas eu quero também, Senhor, eu quero as minhas oncinhas. Isso não é inveja, irmãos. Eu estou orando, eu quero a minha também. Agora, se eu inveja, Senhor, aquele irmão está tendo onça demais. O Senhor não olha para mim, o meu coração entrou em inveja, eu quero a vida do irmão, eu quero as onças do irmão, eu passo a ter nojo do irmão. Quando eu vejo que ele está com uma roupa ali, sabe, um pouco melhor, aí, isso só dá para ele. Eu sou infeliz, eu não vivo bem, tenho um marido ruim, os meus filhos são ruins, tudo em mim é ruim. A inveja entrou, irmão, corroeu o seu coração e o seu fim será morte espiritual. Mas o Senhor vem nos chamar hoje. Caim, morra e faça nascer Abel em você hoje. E sabe como que nós podemos mudar isso? Tem jeito, irmãos. Eu vi que tem jeito. Porque quando eu estava estudando só Caim, fiquei muito preocupada. Falei, Senhor, porque se nós temos Caim, nós somos tudo perdidos, não tem como. Nós vamos tudo ser fulminados, porque se temos Caim, todo mundo. Mas o Senhor é doce. Quando Ele dá para nós, Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar, o sangue dele hoje está em nós. Não é mais como era antes. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro que nos lava, que nos purifica de todo pecado. E que me torna limpo se eu quiser, se eu chamar, se eu aceitar. Tem isso. Eu só vou ficar limpa, eu só vou ter uma vida reta se eu mudar a rota da minha vida. Vamos para Salmos 51, para encerrarmos. Glórias ao Senhor. Só o Senhor é bom. E fala assim. Amém? Todos acharam? Salmos 51. Quando vocês acham, vocês estão vendo que os jovens agora sentam todos aqui no banco? Aí você jovem que está aí atrás, você pode criar a inveja. Mas só os jovens que estão lá na frente é um grupinho, unido. Tem muito disso, irmão. Não tem grupinho, não. O jovem que quiser vir para frente, vem, que a Lucinha, mas a pastora André vão ter que ir para trás, vão ter que ir para outro banco, e os jovens vão tomando conta. Então não fique com inveja, o lugar é de vocês, tá bom? Não foi feito só para esses, não. Para todos os jovens. Nós queremos os nossos jovens juntos assim, ó. Porque eles têm vigor. Eles aqui, ó, sustentam a gente que já está mais capenga. Amém? Então nada né, de inveja. Jovens, vocês são inclusos, tá? Não exclui ninguém. Glórias ao Senhor. Vamos lá então para Salmo 51. Que fala assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado.
Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tudo que queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo de alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Escondo o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Glórias ao Senhor, fique de pé. Amém? Glórias ao Senhor. Olha para vocês verem quando o jovem está aqui. Até as palmas, gente, ó. Até pro reteté. Amém? Então fecha seus olhos. Vamos orar. Pai, nós não somos dignos, ó Deus. Nenhum de nós. Nós andamos errantes. Nós andamos, sim, pecando todos os dias. Mas nós estamos, ó Pai querido, procurando a santificação. Sem a qual, ó Deus, nós não vamos te ver. Quantos pecados, ó Deus, que ainda nós estamos cometendo no oculto, que eu ainda faço que eu não quero. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos lavar, nos purificar. Fala, Pai, hoje com a tua igreja, como o Senhor falou. Limpa-nos, ó Deus, de todo mal. Tira de nós, ó Pai, todo Caim. Que nós possamos nos limpar. Tira toda inveja, toda ruindade. Tudo que há de mal em nós que possa cair por terra agora, neste momento. Que em nós só possa ter o teu amor. Pai, que a cada manhã que a gente possa ter, ó Pai querido, o Senhor em nós. Porque em ti a gente pode amar. A gente pode ter um novo viver. A gente pode sim ser luz somente em ti. Cuida, Pai querido. Trata, Senhor, do nosso coração. Livra-nos, ó Deus, da ira, da inveja, da hipocrisia e da dissimulação. E dai-nos, ó Deus, o arrependimento verdadeiro e uma vida rendida diante de ti. E que a nossa descendência arde uma linhagem que invoca o teu nome, que na minha descendência seja uma boa descendência. E que o Senhor possa nos cobrir agora com o teu sangue. E purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, né? Que os diáconos vão estar agora